Euclides Barros da Lomba. Euclides Barros da Lomba é natural de Cabinda, especialista em educação musical pelo Instituto Superior Pedagógico Henriques José Varona, em Havana, Cuba. Como formações complementares, é também especializada em Direito Consular, Serviços Institucionais, é professor e formador, é agente cultural, uma longa carreira, aliás, como agente cultural, diplomata de carreira e atualmente exerce o cargo de Diretor Nacional para Cultura e Artes junto do Ministério da Cultura em Angola. Muito obrigada por ter aceitado. Você trabalha também em diplomata de carreira? Você sabe? Também diplomata em cima de ele? Ele estava lá no coisa. Aonde? Já foi adido e tudo. Já foi adido, sim, tudo antes de voltar para a cabine. Eu ia pedir, eu não sei quem é o convidado que tem o microfone aberto, e eu ia solicitar ao nosso convidado que tem o microfone aberto que o desligue, e se tiver que fazer alguma observação que o faça, sim, gostamos que participem dos webinars que servem para informar, que o faça dentro do contexto da comunicação que será apresentada já a seguir, está bem? Estejam presentes, são muito bem-vindos todos, espero que sejam participativos no momento certo, que é depois da apresentação do Dr. Euclides. Dr. Euclides, faça o favor. Primeiro, muito bom dia e mais uma vez, doutora Isilda, por nos dar o espaço para falarmos um pouco sobre aquilo que são algumas ações a serem empreendidas pelo Estado, não é? E que noções que temos sobre a realidade que estamos a viver hoje, que virou praticamente necessidade imperiosa. Aliás, passou a ser a preocupação das indústrias culturais e criativas como lema, que inclusivamente teremos aqui a Bienal de Luanda, que vai começar de 4 a 8 de outubro, e que a União Africana vê na possibilidade de inclusão da necessidade das indústrias criativas e culturais como um elemento de inclusão para bem-estar social, que em definitiva é a política de todo o Estado e de todo o governo fazer essas iniciativas de conclusão e, sobretudo, como uma indústria de rendimento para o bem-estar das próprias famílias e para o bem-estar social das sociedades. Especificamente, quando se fala de indústria, de rentabilidade, pensa-se logo no resultado final, no produto. E esse produto só pode funcionar efetivamente se o Estado tiver noção, ou estiver a criar as condições para favorecer precisamente a que o cidadão viva confortavelmente dentro daquilo que são os seus rendimentos. Portanto, nós iremos fazer aqui uma projeção praticamente daquilo que idealizamos como necessário. Ninguém pode ter um rendimento, ou se falar de economia, ou de rendimentos, ou de riqueza, sem se pensar naquilo que é o fundamental, que é o homem. E então é a obrigação, sim, do Estado criar uma série de normas, de procedimentos e de ações que vão, sobretudo, a favor do bem-estar dos seus concidadãos. É assim que também não é possível se falar de, por exemplo, há um apanágio, virou praticamente apanágio nos últimos tempos, em se fazer alguma referência sobre os direitos de autores e conexos. Mas quando está-se a falar disso, está-se a ver na perspectiva de se ir taxar. Portanto, o elemento, estabelecer taxas que efetivamente devem favorecer automaticamente sobre os produtos culturais, mas todo o investimento, porque por exemplo, para se fazer um livro, editar-se um livro, para editar-se um disco, ainda essas responsabilidades são única e exclusivamente do artista. Portanto, eu acho bastante desnecessário, mas essa é uma perspectiva muito minha, em que acho que
Portanto, é uma conquista, sim, senhora, do Estado, taxar esses valores, contribuir para impostos, política de impostos, etc., etc., mas a área da cultura temos muitos poucos investimentos e muitas poucas ações em benefício de uma classe. O primeiro é logo a identificação da classe, o reconhecimento da classe artística como uma classe que efetivamente já se faz evidente aqui no nosso país como estrutura. Portanto, o Estado oficialmente ainda não implementou a política de estabelecer essa carteira profissional efetivamente dirigido a áreas da cultura. E nesse caso, nós somos defensores de outras ações, antes de se ver no produto final, que é o disco, que acaba por ser somente encargos e responsabilidades do artista. Por exemplo, se quiser fazer, ainda nunca ninguém fez um estudo muito profundo para ver quanto é que custa, por exemplo, a edição de um CD. Portanto, é unicamente encargos, quer dizer, o artista mobiliza recursos para depois investir na sua atividade. Portanto, e essa atividade o Estado não participa diretamente. Portanto, há timidamente algumas ações, vamos sentindo a nível do Prodese, a nível de outras estruturas do Estado, ainda faz-se recurso aos patrocinadores, mas não temos assim uma política dirigida precisamente para apoio e desenvolvimento da cultura, onde o artista pode concorrer e socorrer-se, portanto, e pedir os respectivos apoios para fazer-se cultura. Quer dizer que, e depois todos os encargos, produção, edição, transporte e comercialização acabam por ser da responsabilidade do artista. Por isso nós queremos pensar primeiro no aspecto do homem e depois ver de que maneira nós pensamos e estamos a sugerir como políticas que podem servir de incentivo. Portanto, as pessoas se ficam um pouco assustadas ou um pouco compenetradas quando ouve o termo política. Então, nós vamos logo defini-la como um conjunto de operações, princípios e procedimentos administrativos e orçamentais com característica de instruções e diretrizes, tanto de ações diretas quanto do fomento, assim como de meios reguladores apropriados ao setor. Normas jurídicas que devem reger as relações entre sujeitos e objetos. Portanto, chamamos também políticas como acordos e arranjos ideológicos e econômicos com vista à preservação do património e democratização da cultura. Portanto, aqui era necessário definir bem qual era o papel podemos chamar de políticas culturais, ou então plano de ação. No fundo, políticas acabam por ser um conjunto de normas, procedimentos e ações a favor, principalmente, não só do Estado, mas o Estado acaba por ser, portanto, o grande gestor do funcionamento como sociedade, mas, no entanto, não pode só ser visto do benefício do Estado, mas principalmente dos principais executores e criadores, principalmente como estamos a falar de cultura, da área da cultura. A função, por exemplo, temos que desenvolver esse setor, é fortalecer a produção, difusão e consumo de bens culturais. Portanto, aqui também temos um problema que deve ser responsabilidade do Estado, que é também regulamentar e permitir criar condições para o surgimento de um consumo e circulação de produtos e benesses a nível da cultura. Portanto, é necessário termos noção dessas coisas, porque a circulação do produto também deve ser uma política direcionada do Estado a favor não só de quem vai taxar, portanto, quando se fala em pagamentos de impostos, as pessoas viram-se as costas, mas é uma necessidade para que depois sejam criadas condições em benefício de todos. Portanto, essa é a visão que devemos ter sobre as políticas e procedimentos a serem criados, normas e procedimentos a serem criados a favor precisamente da maioria ou dos criadores. Primeiro temos que ver que é o reconhecimento do Estado através da implementação das carteiras profissionais.
Depois é que podemos ver que condições podemos tirar o máximo potencialização primeiro, para depois tirarmos o rendimento máximo, mas não só a favor das políticas das taxas a aplicar, não é? Mas simplesmente também para permitir que o cidadão ou o criador, em qualquer das circunstâncias, possa fazer recurso ao próprio benefício do Estado, como existe o Fundo de Apoio à Agricultura, o Fundo de Apoio à Indústria, desenvolvimento, também achamos que era a altura do que o Estado criasse esses procedimentos e se pusesse a favor precisamente da grande maioria ou dos criadores. Portanto, podemos definir depois o termo cultura, porque aqui faz-se alguma confusão entre o que é cultura e o que é arte. Portanto, a cultura podemos defini-la também como um conjunto de realizações de criatividade intelectual, espiritual e material do ser humano. A partir desse ponto de vista, pode projetar uma série de normas e dispositivos que vão determinar aquilo que podemos considerar como políticas culturais, respeitando todos os princípios e objetivos que determinarão as bases de desenvolvimento da atividade cultural, em geral, e de traçar também os objetivos particulares ou específicos das diferentes modalidades ou disciplinas artísticas culturais. Devo dizer que eu estou a partir aqui daquilo que eu, na condição do comunicador ou preletor, como queiram, tenho com relação à política cultural, o que chamamos de cultura e o que chamamos das artes. As artes vêm no nível da criação, portanto, é através das artes que o homem se diferencia dos outros seres vivos. Portanto, é o conceito do belo, o conceito de gestão de espaço, conceito e busca daquilo que é o perfeito, a perfeição, embora é perentório em dizer que a perfeição, há gente que diz que não existe, mas, no entanto, só através do conceito artístico, organizacional, através do conceito do respeito ao próximo, cultivar o amor, cultivar o conceito do belo, de gestão. Por exemplo, se quer ver logo o nível cultural de uma sociedade de um determinado país, é só vermos a própria estrutura, como as casas estão acomodadas, como estão organizadas. Inclusivamente, hoje, a arquitetura também faz parte das disciplinas artísticas, também pode ver de um ponto de vista artístico, porque acaba de ter rasgos, definições, gestão de espaço, etc., que depois passa a ser mais uma das disciplinas daquilo que é o conceito das grandes obras de estruturas que encontramos no meio das cidades, as obras artísticas também de identificação no meio das cidades, acabam também por fazer grande parte daquilo que é o conceito ligado à arte, à procura do belo, do perfeito, para a gestão até e distribuição de alguns serviços e benefícios, é necessário termos esse conceito. Portanto, se partirmos desse ponto de vista, então veremos que ainda temos muito percorrer. E as artes fazem parte excessivamente da educação. Precisamos de criar mecanismos de educação a favor, precisamente, de que nos nossos próprios sistemas de ensino, no nosso sistema de formação e de ensino, encontremos a educação artística. A educação artística vai nos fazer, precisamente, aproximar-nos uns dos outros, a respeito de espaços, de silêncios, o conhecimento geral, aquilo que nós chamamos de cultura geral, ou geralmente referimos a alguém que tenha bastante conhecimentos, referimos como a uma pessoa culta, mas, portanto, ficamos sempre limitados porque a educação artística não só permitirá a formação dos artistas, como também permitirá a formação e a educação do público, que deve estar ávido por reter grandes conhecimentos sobre as artes e depois pôr a favor daquilo que é a convivência social. Portanto, sabemos que as artes, elas são profundas e se estendem em várias disciplinas. Incluímos a dança, a música, o teatro, literatura,
vamos incluir um montão de informações, inclusivamente o desenho, as artes plásticas, o artesanato, efetivamente, todas essas disciplinas juntas acabam por fazer parte daquilo que é a educação artística. Portanto, não só é importante que o artista, no afã de melhorar o seu desempenho, tenha conhecimentos profundos, aprofundiza, e ela estuda, é uma ciência. Portanto, as artes constituem ciência, é por isso que existem as academias de belas artes em todo o lado. E, possivelmente, nós gostamos sempre de expor no lugar da defensiva. E esses devem ser mecanismos criados para o Estado. E, portanto, a potencialização financeira, da consignação financeira de recursos incentivos às artes deve estar dinamizada através da criação de fundos específicos, fundo de apoio ao desenvolvimento das artes, sim, fundo de apoio ao desenvolvimento das artes, que devem determinar um ponto de recursos criado para o Estado. Por exemplo, fundo de apoio e desenvolvimento à música, fundo de apoio e desenvolvimento às artes plásticas, fundo de apoio e desenvolvimento ao livro, fundo de apoio e desenvolvimento aos produtores de eventos, porque acabam por ser um grande círculo de prestadores de serviços que, em definitiva, não terminam nem acabam só no conceito do artista. Também há empresas que fornecem luz, há empresas que fornecem som, quer dizer, uma série de serviços, há empresas das gráficas que fazem as publicidades, que inserem em si a empresa de transportes, que também tem que transportar os equipamentos, quer dizer, são uma série de serviços que, efetivamente, bem relacionados, podemos tirar proveito desse recurso aos financiamentos à cultura e às artes como tal. Portanto, das grandes ações que o Estado deve fazer, estamos a ver visitas de constatação aos principais parceiros da cultura ou das artes, proporcionar e incentivar a formação de parcerias público-privadas, através dos principais parceiros e órgãos de comunicação social e imprensa, que têm também a função de publicitar, portanto, todas as ações aqui de implementação da política cultural, acordos e memorandos de entendimento de personalidades artísticas ligadas à cultura nas suas diferentes disciplinas, como dos grandes consumidores de arte e de cultura na sua maior expansão, e diferentes expressões de lazer. Também o lazer acaba por ser uma parte fundamental de circulação de bens e consumo de produtos culturais. Portanto, temos também interagido com os governos provinciais para permitir a continuidade da construção de equipamentos e estruturas culturais. Essas são funções do Estado, que é criar casas de cultura e centros culturais, centros multidisciplinares, em todas as sedes dos municípios e não só, museus, galerias, casa de espetáculos, cinema, monumentos e sítios, requalificação e manutenção dos mesmos. Portanto, é função do Estado criar essas estruturas para pôr em benefício das artes e que as pessoas possam beneficiar também, desculpa o pleonasmo, mas as pessoas têm que desfrutar de todo e têm o direito, pela própria Constituição, estabelece o direito que o cidadão tem de acesso a essas estruturas. E é função do Estado criar essas condições. Profissionalizar a cultura. Aqui entramos na nossa principal debilidade. Quando falamos de profissionalização da cultura e das artes, temos dificuldades porque agimos todos na base do acordo interpessoal, isso já posso falar de experiência própria, mas devíamos integrar no grande círculos curtos de formação, porque as pessoas podem ser um artista, mas não lhe impede de continuar a procurar conhecimento. E como nós estávamos a dizer, para profissionalizar a cultura, temos que criar ciclo de formação específica ligado à cultura. Portanto, o Estado tem feito o possível. Em Luanda, beneficiamos logo de 2 estruturas de formação de visibilidade e de importância
profunda, principalmente a criação do CIART, que é o ciclo de formação média de acesso à profissionalização da cultura, como todas as áreas, principalmente da saúde, da educação, da agricultura, também exige também, através da busca de conhecimentos, o ciclo de formação. E essa deve ser criação do Estado, deve ser obrigação do Estado. Temos o CIART e, timidamente, temos o ISART, que é o Instituto Superior de Artes, que deveríamos dar mais aso a essa obrigação do Estado, se queremos precisamente encontrar níveis de execução e níveis de fundamentação à altura daquilo que se faz a nível do mundo. Portanto, uma dessas era a profissionalização da cultura. Temos que ver de que maneira os formandos dessas estruturas possam ser incluídos no nosso sistema de ensino, principalmente naquilo que chamam a ATL, que chamam nas escolas. Não podem ser improvisadas, senão integrar esses professores de modo que possam educar. O termo é mesmo esse, educar os estudantes ou os cidadãos, que serão, no fundo, são cidadãos, que depois devem fazer parte e jus a essa sociedade que efetivamente temos estado a presenciar, porque não podemos pedir à nova geração coisas que depois nós não pusemos à disposição o acesso a ela. Portanto, durante muito tempo, é complicado trabalharmos o período de guerra. No nosso sistema de ensino, eram incluídas apenas matérias que achavam fundamentais para obrigar efetivamente o homem a ir ao trabalho. Mas a própria política do Estado, de forma de fora, fazia um movimento artístico e cultural, que é o que permanece até hoje, através do Ministério da Cultura. Mas a inclusão no nosso sistema de ensino da educação artística não é uma atribuição, responsabilidade única do Ministério da Educação. Não, também ela tem que ser incluída pelo próprio Ministério da Cultura e ser como um porta-bandeira. Nós não temos medo de dizer e repetimos sempre que o governo ou governante que não apostar na cultura e no desporto como porta-bandeira do seu grau de desenvolvimento está condenado a fracasso. Então, o Estado tem que chamar a si as suas obrigações de fomentar e facilitar a que esses valores sejam transmitidos, não de forma dos órgãos de comunicação social, aliás, que têm feito muito. Aliás, acho que em Angola as maiores realizações feitas a favor da cultura ainda não é acompanhada e feita unicamente, principalmente pelos órgãos da comunicação. Quando estou a referir ao Top dos Mais Queridos, vamos referir ao programa Pio Pior, que durante muitos anos produziu aquilo que hoje faz parte do nosso cancioneiro infantil e que serviu de educação. Por exemplo, a maior parte dos músicos que estão aqui na nossa praça frequentaram a Rádio Nacional de Angola através do seu programa Pio Pio e hoje estão aqui a representar com dignidade aquilo que são as nossas conquistas, cantar as nossas lembranças e esperanças. Portanto, podemos também incentivar a criação da Orquestra Sinfónica Nacional. Eu acho que isso devia ser o mais prioritário. Por exemplo, sabemos que alguns órgãos, principalmente de defesa e segurança, das Forças Armadas, têm a Orquestra Sinfónica. Todo o país que se preze tem que ter uma Orquestra Sinfónica Nacional. Houve algumas intenções com a criação da Guapoçoca, a escola ali do Ministério do Emprego e Trabalho, também criaram algumas orquestras. Era novidade para nós, por exemplo, a execução dos instrumentos de corda e com a implementação desses projetos passaram. Mas depois dos estudantes terminarem o seu ciclo de formação, o que é feito deles? Então era esses que potencialmente deveriam contribuir para aquilo que era a criação da nossa Orquestra Sinfónica Nacional. Eu ainda... é uma coisa que deve ser um ponto de referência para nós e qualquer país que se preze, ministério que se preze, principalmente a cultura, eu acho que deveríamos todos primar para que esse potencial que já existe
há músicos a tocar sopros, há instrumentos de corda a tocarem, inclusivamente com o conceito daquilo que é a orquestra. Eu acho que temos todas as condições preparadas para partirmos para criarmos uma orquestra sinfónica nacional. Não sei se será de responsabilidade do cerimonial da Presidência da República, que sabemos que tem uma orquestra também, ou que se devia ser mesmo um objetivo da criação e para dar continuidade e aso a esses conhecimentos ligados à música erudita, à formação artística profissional. Portanto, aqui também temos outras orquestras, que era aproveitar aquilo que já existe na cerimonial da presidência, na banda de música das Forças Armadas Angolanas, na Orquestra Capoçoca, nos grupos Os Líricos, professores de Ciarte e do Isarte, músicos do projeto Aplausos, orquestra do MAPES. Portanto, temos todas as condições básicas para partirmos para a criação de uma orquestra sinfónica nacional. A outra grande ação é o levantamento, localização e estratificação dos principais centros e casas de espetáculo, definir e catalogar segundo a sua zona de localização, principalmente tentar uma média de consumo e de preço e de acesso também a eventos com grande importância de inclusão até social, a realização e proposta de organização de festivais e feiras de exposição. Portanto, é apanagem já todos os anos a realização de feiras de exposição a nível do Kwanza Norte, por exemplo, aqui a cidade do Dodo, tem estado a fazer anualmente sob expensas do Ministério e também do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas. Mas eu acho que deveria ser consensual, devia ser uma forma de cruzamento e consumo de produtos culturais. Temos outra iniciativa também, que é a valorização de iniciativas e projetos culturais já existentes. Sabemos que aqui há um grande movimento artístico, mas só a nível de Luanda. Devíamos pensar na própria extensão do país para darmos um emprego, darmos espaço aos artistas, não é? Que era a Fundação Agostinho Neto, o Memorial Agostinho Neto, Centro Cultural Agostinho Neto, a Fundação Sagrada Esperança, a Fundação Luíne, a Fundação José Eduardo Santos, a Fundação Chá de Caxinda, a Fundação Sindicato do Colo, que havia, a União de Escritores. Quer dizer, existe uma série de estruturas que fazem um grande movimento cultural, mas é apenas a nível de Luanda. Eu acho que devia se estender, devíamos criar condições, e é a obrigação do Estado criar condições mais que suficientes para facilitar precisamente a circulação de bens e produtos e o acesso à cultura que está na nossa Constituição. Portanto, aqui tem outros, estou aqui a esquecendo de passar, aqui está, uma grande lista de produtores de eventos que deveriam pensar nessa dimensão nacional. Então, essa é a nossa intenção que nós temos. Temos a criação urgente de plataformas de dados e links para identificação e adestramento das principais casas de show e espetáculo, sua estratificação, identificação geográfica e outras informações. A criação de plataforma de identificação de artistas, que é indispensável para nós termos uma estatística cada vez mais atualizada, porque a cultura acaba por empregar uma série de serviços e de pessoas. Vamos supor uma banda musical com 6 integrantes. Estamos a dar 6 empregos a pessoas diferentes numa mesma banda, numa mesma ação. A produção do evento, temos que alugar os caminhões de transporte, alugar a sala, o som, as luzes, quer dizer, damos uma série de serviços e de bem-estar social. Portanto, se existe alguma forma de humanização do ser humano, é através do consumo de bens culturais. Devíamos pensar nisso para termos algum rendimento. Quer dizer, o Estado criar mecanismos para que essas estruturas fluem e consigamos tirar o máximo proveito de tudo isso. A criação, portanto, a criação de plataformas de identificação de artistas nas diferentes disciplinas, como literatura, da dança, da música, do teatro. Um momento.
da música, da dança, do teatro, uma série de informações que iriam, de certa forma, dar a localização de museus, levantamentos dos artistas plásticos, galerias, bibliotecas, quer dizer, escolas de formação artística, monumentos classificados, línguas nacionais, que é uma coisa que nós estamos sempre a enviar. Acho que já deveríamos até também incluir no nosso sistema de ensino, desde o ensino de base, as línguas nacionais, as línguas faladas em Angola. Acho que estamos a atrasar muito, devíamos ter um grande mapeamento e localização das línguas nacionais, assim com o correspondente grupo étnico. Então, são ações que vão, de certa forma, aproximar as ações do Estado, principalmente aos criadores e os fazedores de cultura. Portanto, devemos fazer um acompanhamento, levantamento e mapeamento e registro das principais manifestações artísticas do país, que são as festas populares. Portanto, sabemos que cada cidade, cada localidade tem uma data que celebra o dia da implementação dessa cidade. Por exemplo, chamam-se as cidades e municípios. Acho que nós devíamos ter um cadastramento e acompanhar a nível nacional, durante a decorrência do ano, todas essas ações em benefício, sobretudo, de acesso à informação. Eu acho que quanto mais capacidade, quanto mais informado tu estiveres, melhor estarás para se desempenhar melhor as suas funções como cidadão, e é aí que depois passamos ao desenvolvimento em chamar as pessoas cultas ou incultas. Quer dizer, quanto mais conhecimento tu tiveres, mais preparado estarás para desempenhar qualquer função e qualquer abordagem a nível do enquadramento e da vida, da integração do cidadão. Portanto, a nossa Constituição é clara, ela diz que todo cidadão tem que ter acesso à cultura, preservação e conservação da nossa cultura, preservação e conservação das línguas nacionais, defesa e proteção das minorias étnicas, direito a expressar e praticar a religião, e defesa e inclusão das estruturas e formas organizacionais das populações autóctones. Portanto, a grandes rasgos, era essa uma das ações, as ações que nós idealizamos como imprescindíveis para a implementação daquilo que é a valorização e potencialização das pessoas. Portanto, quem faz cultura são as pessoas, e é para isso que elas estão definidas. Portanto, não sei se a doutora Isilda, podemos fazer por partes, esse seria o meu primeiro momento, ou se fizéssemos em continuação e talvez abríssemos possibilidades de alguma interação com as pessoas que nos estão a acompanhar. Doutora Feliz, muito obrigada já pelo princípio, por esta apresentação de um verdadeiro percurso pela uma possível política da cultura e das artes, várias propostas super válidas. Nós, habitualmente, temos um webinar seguido. Eu ia pedir, por favor, a senhora Lázara, se me está a ouvir, é possível desligar a sua câmara? Consegue ouvir-nos? Muito obrigada. Nós, normalmente, eu agradecia que ligassem as câmaras quando tivessem que falar. Aí sim. Isso. Aí sim. Nós, habitualmente, nos webinars, os nossos preletores fazem uma apresentação seguida. E depois, no final, deixamos um espaço para alguma interação. As pessoas estão presentes. Sim. É o hábito que nós seguimos aqui. Acho que o Dr. Apelides apresentou uma parte da sua preleção e ainda tem algo mais a dizer. Temos mais algo que dizer. Eu pedi para que o fizesse e no final vamos todos conversar, sem dúvida. Conversar, sim. Muito obrigado, doutora Isilda. Tomar boa nota. Por quê? Porque se nós não pensarmos, dividimos isso e decidimos, porque aqui eu deveria vir falar apenas da carteira profissional e, sobretudo, dos recursos que devem os artistas têm acesso e que o Estado tem estado a pôr a favor do cidadão. E parece que virou assim
como nós temos responsabilidades a nível dos ministérios, quando ouvimos às vezes, principalmente a interação dos artistas, éramos um pouco, nos sentimos muito magoados, porque sabemos que, é o que eu acabei de dizer agora, as pessoas quando não têm muita informação, às vezes falam uma espécie que o Estado não existe, que não está preocupado com o cidadão. Isso deixa-nos muito magoados, porque é um esforço muito grande. É claro que às vezes depende também do dinamismo das pessoas que efetivamente dirigem os nossos departamentos ministeriais, mas o Estado tem estado a fazer, e o PRODES é uma verdade disso. Sabemos, mas no entanto, quando são benefícios assim, de modo quase que, digo que, não digo particular, mas específicos, muito específicos, as pessoas têm tendência a fazer, mas depois não propagam. Claro que o Estado não consegue atingir as grandes dimensões da velocidade que se tem, porque sabemos o nosso histórico também como país, e reafirmação até de estabilidade, não é muito distante, quer dizer, só há pouco tempo, e agora começamos a sentir os primeiros sinais de funcionamento normal e presença do Estado em determinadas zonas, e vamos vendo a prestar atenção a alguns detalhes para fazermos funcionar como nação, como sociedade. Mas, no entanto, é associar sempre as artes e a cultura ao período que estamos a viver agora. É de paz, de estabilidade e de amor ao próximo, de ganhar valores, etc, etc. É muito importante saber disso, que ninguém iria estar num departamento ministerial e dizendo não estar nem aí para a realidade que se vive no seio da classe. Então, como estamos a falar, vamos evoluir agora, quer dizer, as ações que são necessárias, o Estado pôr à disposição dos criadores e dos artistas, como também era necessário falar-se de um tema específico, que é o reconhecimento pelo Estado da carteira profissional dos artistas. Portanto, a carteira profissional acaba por ser um instrumento de fiscalização, de regulamentação, monitorização, desse importante segmento de uma franja. Aliás, devo fazer recordar aqui que há uma classe que é muito visível a nível das estruturas e que só há pouco tempo, através da necessidade de reafirmação e de reintegração, conseguiram aprovar, estou-me a referir aos jornalistas. Portanto, nós também vamos a tempo de um reconhecimento por parte do Estado dessa carteira profissional do artista. Então, era necessário que essa franja, portanto, que é notório como o baluarte dos valores e reafirmação da nação angolana, ou seja, deve traduzir a adoção de políticas públicas que defendam e reconheçam a contribuição ética e estética associada aos padrões universalmente reconhecidos ou aceitos, baseados na nossa matriz cultural endógena. A carteira profissional do artista deve constituir um instrumento que facilite o seu enquadramento legal no âmbito profissional e a melhoria da sua condição social e econômica. Em Angola, a atividade artística é considerada como liberal, ou seja, livre, que deve evoluir como conquista de per si, a partir do seu enquadramento, a exemplo dos outros países do mundo, onde é evidente e respeitada a atividade artística, são reconhecidas o seu valor criativo e intelectual como atriz própria e universal, de conquista de liberdade de expressão, a valorização e existência humana em benefício dos criadores e todos os seus pares. Quando nós referimos aqui a pares, estamos a referir aos serviços complementares, porque se formos ver um espetáculo, não é só o artista em si ou a banda que estará lá. Devem estar concernentes uma série de serviços, o homem do som, o homem das luzes, o transporte, a gráfica que faz os flyers, que faz os bilhetes, uma equipa de segurança também, quer dizer, são uma série de condicionantes que facilitam só vividas num espetáculo só.
Portanto, eu falo mais de espetáculo porque a maioria das pessoas que estiveram a acompanhar devem saber que a minha atividade, eu dei-me a conhecer como artista também, e então vamos associando muito mais a nossa atividade direta, porque falamos na primeira pessoa. Portanto, é necessário, aqui tem uma série de definições, a convivência com a informalidade, praticamente a atividade artística é convivente com a informalidade ou quase marginalização decorrentes. Suscita uma reflexão profunda, já que não se enquadra, se for comparado com a existência de organizações e outras estruturas equivalentes a nível do mundo, que funcionam normalmente e de que Angola faz parte como membro. Então, estamos a falar da OMP, outras coisas. Geralmente, nós, Angola, temos o dom de sermos membros e assinarmos uma série de protocolos de funcionamento internacional, mas que depois não fizemos funcionar a nível interno. Portanto, a medida de implementação sugerimos. Portanto, eu estou aqui a dizer que isso é o meu ponto de vista particular com relação à matéria ou aquilo que achamos conveniente fazê-lo para esse webinar. A legitimação de um grupo de trabalho, estamos a sugerir, né, é para a implementação da carteira profissional do artista em Angola, que é a legitimação do grupo de trabalho ou comissão instaladora, como geralmente fala-se em todo lado para esse caso, através já estamos a fazer uma referência e comparação com aquilo que foi a implementação da carteira profissional do jornalismo em Angola. Portanto, criar uma comissão instaladora, através de um decreto legislativo, pode ser interno. Essa comissão de trabalho deverá, no prazo estabelecido, pautar pela proposta de toda a documentação que servirá de base a ser remetida para aprovação superior. Portanto, sabemos que a legitimação não é a classe que o faz, senão um organismo do Estado, acho que no caso será o próprio Ministério da Cultura. Fazem parte da comissão, estamos a sugerir membros indicados do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, membros indicados da Administração Pública do Emprego, do Trabalho e Segurança Social, portanto, INAFOP, membros das associações culturais existentes, institutos de utilidades públicas reconhecidas pelo Estado, estamos a referir ao NAC, SA, ao NAP SA, à União de Escritores Angolanos, à AAT, que é do teatro, a IALA, que é o Proxima que fala do cinema, a IAL, a Chihueca, são aqui alguns exemplos que nós pusemos aqui para partilhar, para não estarmos de forma vaga para falar sobre o assunto. Agentes culturais e individualidades de reconhecido valor sobre o assunto a indicar ou a convidar. Portanto, temos essa prerrogativa. Obrigatoriedade de inscrição. Portanto, estamos a ver que para a implementação da carteira profissional tem que se manter um registro do artista, mapeamento, estratificação, tipo ou registro de atividade ou disciplina artística, fiscalização de atividades, declaração de atividades através de emissão de recibos verdes. Estamos a ver aquilo que funciona, por exemplo, a nível da Europa, e quem está associado à SPA sabe que, através do Ministério das Finanças, adquire-se recibos verdes, e cada vez que forem feitas atividades, somos obrigados a passar os recibos verdes. Sem isso, não é possível a integração. Portanto, temos aqui uma série de propostas e a carteira profissional em si, ele estará vinculada, estamos a idealizá-lo, ao tipo de atividade ou disciplina artística. Por exemplo, artes cênicas. É aquela que utiliza os movimentos do corpo e a voz para representar personagens, transmitir ao público ideias, sentimentos e emoções. Portanto, aqui, o autor ou a atriz pode trabalhar em filmes, séries de televisão, peças de teatro, pode dedicar-se à criação de cenários, vestuários, iluminação e produção de peças. Quando falamos de peças, é peças teatrais. A disciplina de artes plásticas, criação de obras como desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, colagens, utilização de elementos visuais
ou testes para representar o mundo real ou imaginário, lidando com papel, tintas, gesso, argila, madeira, pedra, metais, programas de computador ou outras ferramentas tecnológicas para produzir suas peças ou obras, incluindo desenhos animados e caricaturas também. A disciplina de música. Portanto, quem estiver aí inserido poderá compor, reger, interpretar obras eruditas e populares como compositor, cria peças ou obras e anota-as em partitura ou pentagramas para serem executadas pelos instrumentistas e cantores, arranjistas, arreglistas, faz versões de peças. Quando falamos de peças, estamos a falar de músicas em si. A dança monta e dirige espetáculos musicais para teatro, cinema, televisão, atua como bailarino ou bailarina, fazendo parte de grupos, leciona em diferentes escolas, centros de formação artísticos, de ensino geral, universidade, cursos de formação, casas de cultura, lidera casas de cultura, casas de centros culturais, academias e oficinas e talheres ou escritórios ou públicos e privados. Pode trabalhar ainda como coreógrafo, definindo os passos e movimentos dos bailarinos. Portanto, são disciplinas dentro daquilo que seria a classificação, o classificador. Aqui estamos a propor o classificador que serviria para integrar e reconhecer, a atribuir a carteira profissional do artista em Angola. Portanto, são essas categorias. A fotografia domina o uso das máquinas, das lentes, filmes, conhece o fundo e técnicas de revelação, ampliação, tratamento de imagens, antológica analógica e digitais, como base em conhecimentos de iluminação enquadrados, procura captar da melhor maneira possível imagens de objetos, momentos, movimentos e factos da vida comum de relevância política, econômica e social. Aqui temos também uma disciplina que é a comunicação das artes através do corpo, que é aquilo que nós chamamos de contorcionismo. Técnicas usadas para atender o corpo como meio de comunicação entre os homens e a sociedade. A conservação e restauro. Aqui eu já estava a dizer que temos, precisamente, há estruturas, há edifícios, por exemplo, que têm uma beleza, classificados, efetivamente, requer precisamente depois a sua recuperação. Por exemplo, aqui tivemos o histórico aqui com o Palácio de Ferro, que foi uma estrutura de Eiffel, criada aqui no nosso país e que depois sofreu um restauro. Esse restauro também existe uma especialização para isso, conservação e restauro. Então, depois temos a história da arte. A história da arte ela analisa e reflete sobre a arte e a cultura, pode atuar como crítico, gestor, consultor, curador de exposições, eventos culturais e artísticos, portanto, curador de feiras, bienais, trienais, festivais, etc. Domina conteúdos das diversas manifestações e disciplinas artísticas. E, por último, vamos ter bibliotecas ou arquivos e museus. Requer de conhecimentos científicos. Portanto, aqui temos uma grande obra, portanto, com toda a sua dimensão e extensão, que é o Arquivo Nacional de Angola, que está aí localizado nos arredores do Camama. Efetivamente, é uma estrutura imponente, mas que efetivamente tem como função fundamental conservar e valorização de conhecimentos sobre documentações de interesse para a memória coletiva. Depois, temos outra forma de se incluir ou classificar a carteira profissional, é que está baseada correspondente com o grau de formação ligada precisamente à profissionalização. Temos o nível elementar básico ou amador, considera-se artista elementar básico ou amador a todo aquele que exerce uma atividade artística apenas por diversão, sem compromisso e sem interesse remunerado. A nível médio ou semiprofissional, portanto,
podemos considerar nível menor, pode ter formação ou conhecimentos ligados, associados às artes, a nível de formação média, diploma e estudos comprovados. E depois temos o nível superior, que considera-se profissional, desde que seja detentor de um diploma de formação credível, reconhecido pelos órgãos de Estado criados para esse fim. Por exemplo, no nosso caso é o INARES, em escolas ou institutos técnicos, conservatórios, universidades de belas artes, ou todos aqueles cuja obra se lhe reconhece importantes contribuições à cultura nacional. E após avaliação ou recomendações de pelo menos 3 personalidades de competências reconhecidas, que por apresentação de propostas a ser remetidas a uma comissão de validação ou comitê de honra, ou júri credível, de elevado reconhecimento, que deverá legitimar o que de consignação da respectiva carteira, através de critérios a ser definidos no valor e interesse da classe. Portanto, é o que acontece com a maior parte dos nossos artistas aqui. E quando se fala assim de profissionalização através do nível de escolaridade ou frequência de universidade, quase todos nós ficamos mexidos, porque há artistas que podem não ter frequentado uma academia de formação profissional, mas a sua obra, a sua criação, quer dizer, é de um valor reconhecido e que está à altura, principalmente, dos maiores padrões internacionais criados para a formação artística, portanto, para a obra comprovada. E aqui que temos, principalmente a nível da música, vemos que os grandes homens da nossa música, da nossa literatura, não tiveram uma formação virada para ali, mas, no entanto, a sua criação, a sua obra se lhe reconhece pelo mundo inteiro. E, principalmente, há outras pessoas, principalmente a nível da literatura, estão sempre ligados a outra atividade, não é? Mas, no entanto, são grandes escritores. Principalmente, a maior parte vem daquilo que são advogados, outros são economistas, outros são professores, outros são exercem outras responsabilidades, mas, no entanto, a sua contribuição, a sua criação está ao nível de reconhecimento daquilo que é uma carteira profissional. E devo dizer aqui, porque geralmente quando se fala de frequência da academia, as pessoas acham que não é necessário, mas, no entanto, podemos reunir já um potencial que a pessoa tenha e depois, através do potencial, através de conhecimentos científicos técnicos, levá-lo à luz de tirar a máximo proveito de toda a sua capacidade criativa e de formação artística. Pronto, a grande rasgo, essa é a informação que me permitiria fazer hoje. Doutor Isilda, acho que, embora tentei abordar de modo muito rápido, mas sabemos que os seminários, o mais importante às vezes é lançarmos os temas e depois trazer a consideração do grau de aceitação que as pessoas possam definir. Devo salientar aqui, e aproveito para dizê-lo já assim, de forma clara. Portanto, eu não tenho diplomacia de carreira, mas já estive a cumprir comissões de serviço, na qual, mas também, já sabe, qualquer frequência a uma vida diplomática requer um ciclo de preparação e, efetivamente, nós já temos determinado conhecimento, mas não somos diplomatas de carreira. Portanto, mas do resto, para lhe dizer que o Estado em Angola continua a ser os únicos que investem precisamente naquilo que é na cultura e nas artes, tem sido o Estado o principal sponsor das grandes realizações culturais a nível do país e, embora nos sentirmos um pouco limitados, porque devíamos ter essa dimensão nacional, fazer como prioridade a implementação da carteira profissional, aqui estamos a sugerir o possível classificador para a inclusão dos artistas, devíamos pensar no circuito de bens de consumo de produtos culturais, para até taxação deveríamos implementar uma taxa de consumo de produtos culturais, vamos supor em pubs, em bares, em discotecas, em salas de espetáculos, para a pessoa, quando entrar já no seu bilhete, ter incluído um fundo
como se diz, uma taxa de consumo de produtos e bens culturais, e depois isso tudo deveria concorrer a um fundo que depois o artista poderia concorrer anualmente. Estou aqui a repetir-me constantemente, mas devíamos ter um fundo de recursos para apoio e desenvolvimento da atividade artística em Angola. Portanto, tenho dito, estamos abertos a outros, alguma sugestão ou alguma interação com quem estiver interessado para falarmos, e essas eram as matérias que nós tínhamos preparados para trazer hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Euclides. Tivemos aqui a apresentação de um plano de ação da política cultural, o Prodesi, a carteira profissional, entre outros assuntos que ainda podemos falar. Foi feita pelo doutor Euclides uma apresentação muito completa sobre o estabelecimento de uma política cultural. Tem como grande objetivo favorecer o homem, este sim, o único produtor de arte, e entre outras propostas, uma proposta de recurso a um fundo de apoio às artes, entre outras propostas também as parcerias público-privadas, acordos com instituições privadas, a formação de casas de cultura, isso obrigação do Estado, por todo o país e por todas as províncias do país, a criação de uma plataforma de dados com links para identificar os vários setores das artes e da cultura, e um mapeamento das principais festividades nacionais que nós tanto carecemos. Temos tantas festas nacionais, não são mapeadas, não recebem por isso, às vezes, como disse 2 ou 3 vezes o Dr. Euclides, a informação ajuda muito na organização das atividades. Falamos também da carteira profissional, que tem como objetivo possibilitar a fiscalização, regulamentação e proteção social aos fazedores de arte, dos agentes culturais. Ainda há bocado tivemos aqui e vamos ter a sua participação com certeza, e as medidas de implementar e adotar para implementar a carteira profissional. A inclusão de institutos culturais, administração, isto já falei. Entre outras sugestões, o Dr. Euclides deu-nos aqui para a carteira profissional vários níveis a serem adotados, tendo como base também, acho que tivemos como base também a carteira de jornalistas, é a organização dos agentes do setor. Foi uma apresentação longa, cheia de pormenores. Eu vou pedir que os artistas têm muito para falar, têm muitas dificuldades, têm muito menos apoio do que mereciam e do que têm efetivamente. Nós também somos artistas, eu e o Dr. Euclides. Isso. Estamos aqui para falar nesta proposta. Nós temos um microfone aberto para as participações, temos muitos convidados na sala. Convidamos as pessoas presentes a apresentarem as perguntas, ou comentarem, ou participarem, dizendo o seu nome. Ainda não tenho aqui o nome anotado. Os que quiserem participar, levantem o braço, liguem o microfone, liguem a câmara e podemos conversar agora. Se não, podemos fazer também recurso ao bate-papo com os gatões. Algumas temos que aceitar António. Doutora Euclides, um exemplo é a escola de arte. Quase que não se vê qualquer atividade feita por lá. A escola de artes, creio que devem criar fundos de apoio às comunidades, porque também existem jovens e crianças muito talentosas nas comunidades. E outra observação, nós, ou eu, como ativista social, não conseguimos enquadrar em qualquer atividade. Doutora Euclides, temos estas preocupações da Carla António, que estava a escrever, deixou aqui as suas preocupações. Doutora Euclides tem
uma contribuição a dar nas suas propostas. Sim, acho que a doutora Carla conheço o trabalho da doutora Carla Antônio e, efetivamente, a reintegração que ela faz é imprescindível, associar a todo o trabalho de interação e inclusão social, não só das crianças, também faz um trabalho muito importante ligado a combate ao consumo de drogas, que parece que não, mas principalmente em Luanda passa a ter proporções muito grandes, e se quisermos completar, concluir e recuperar, não digo recuperar porque não é um termo muito elegante, mas se queremos integrar a vida normal, aquilo que achamos de perfeita, temos que pensar, por exemplo, na cultura e nas artes como alternativa. Acho que existem alguns pontos de vista que podemos trocar, mas ali como está, às vezes parece que as ações do Estado se distanciam muito daquilo que são os principais beneficiários. Eu às vezes não concordo muito com a perspectiva que se dá de funcionamento dos órgãos do Estado, isso temos visto sempre nos órgãos de informação, fica claro de que parece que as atividades de competência do titular da pasta é que sejam as mais importantes. Eu sou ao contrário, eu acho que na área de ações como a cultura e a educação, as ações do Ministério da Política do Estado deveriam ser mensuradas pelo grau de seus criadores e fazedores. E então eu acho que temos muito por falar, a doutora Carla Antônio, dizer que estamos abertos para continuar a falar e de ver de que maneira podemos contribuir ou auxiliar-vos precisamente nessa tarefa que é muito importante e que tem estado a exercer pela cidade de Luanda. E quem sabe, noutras perspectivas também, já estivemos a falar, porque acho que a maior parte das experiências que se faz de inclusão de programas, se forem feitos a partir de Luanda, o efeito não se sente muito, porque aqui mora muita gente. Eu acho que podíamos começar a aplicar noutras realidades, as províncias que não são a capital, né? E depois de ver lá o benefício, podermos trazer a experiência para Luanda. Eu acho que qualquer experiência feita a partir de Luanda fica muito difícil, porque existem muitos órgãos a coincidir, desde as administrações distritais, as administrações comunais, as administrações municipais, administrações, depois os governos provinciais, depois os órgãos e organismos do Estado. Acabamos por estar um pouco distantes de tudo, das grandes ações, e parece que não causa efeito. Eu acho que podemos pensar em fazer a integração a partir do ensino das artes. Ali temos grandes exemplos, por exemplo, com géneros musicais novos que aparecem todos os dias, a nível de géneros musicais como o kuduro, o house, a inclusão social desses artistas, a integração a nível da vida social e darmos visibilidade principalmente aos jovens que se esforçam para dar emprego aos outros, por dar legitimidade e alguma visibilidade a géneros feitos aqui. Eu acho que trabalhando com jovens como está, sabe bem, e aliás já descobrimos juntos que existem muitas pessoas talentosas a nível das periferias, não é? Geralmente nós optamos mais por aquelas atividades que deem logo visibilidade, não é? A nossa intenção é mesmo levar para esse movimento e trazer para a integração, e nada mais apropriado para fazê-lo a partir do Ministério da Economia e do Planeamento, vermos que o Estado está preocupado sim com o cidadão, e efetivamente temos que pegar nessas oportunidades e dar aos jovens. Portanto, estamos abertos para outros intercâmbios, e quem sabe aqui criarmos sinergias para permitir
que jovens, primeiro, se identificam a partir de nós como artistas, não é? E aqui não posso fugir dessa responsabilidade e passamos a ser referência no meio dos outros. Portanto, obrigado pela pergunta e estamos em condições de facilitar algumas informações. Temos aqui o Dr. Luís Cabral. Peço que ligue a sua câmera e o seu microfone. Muito boa tarde. Eu sou Luís Cabral, de nome artístico Gatuso. Gatuso. Sim. Eu, pronto, em primeiro lugar queria agradecer e ao mesmo tempo parabenizar pela apresentação do Dr. Euclides da Lomba. Foi bastante abrangente, tocou do lado tanto artístico como o lado também mais profissional. E eu, pronto, queria falar, eu acredito que na última abordagem o Euclides da Lomba já falou sobre a inclusão e esse é realmente o que eu queria tocar, mais mesmo em nome do Kuduro, e falou também na apresentação da indústria que é a música, sobretudo a criatividade que existe dentro do Kuduro, entre estilistas, taxistas, zungueiros, motoristas, é uma nação. Então, nós estamos aqui, como patriotas nacionais que somos, ver em que nível é que podemos trabalhar em parceria, porque nós já fazemos palestras, já fazemos seminários, mas é um nível muito micro e sentimos, durante estes 2 anos que eu tenho feito, que o pessoal não está aberto à aprendizagem. Então, temos que criar esta cultura do saber, da educação e do amor. Então, estamos aqui, eu agradeço o convite e sempre que podemos transmitir isso a um nível mais da massa, a classe baixa, eu acho que vai ser muito, mas muito bom, e saber que o governo, tirando a parte partidária, né, o governo de maneira geral está preocupado com a educação, com o cultural do nosso povo, mas eu mais precisamente sendo um pouco egoísta, do estilo Kuduro. Obrigado. Sim. Portanto, permite-me só argumentar, é que quando estamos a falar de novos valores, descobertas de género, e temos sempre a sensação de que quem faz Kuduro passam sempre a ser esses putos, né? Eu acho que é o género que mais empregos dá, que mais notariedade dá, e que era a altura também, doutora Isilda, que pudéssemos a favor do Estado todo esse potencial, esse manancial de criação. Há estúdios de gravação em quase todos os municípios e distritos de Luanda. Há figuras, portanto, que crescem e que vêm quase do nada, passam a ser anónimas, e é que através da sua atividade artística dão-se a conhecer e servem também para incentivar vários jovens. Portanto, a integração é isto, é sermos diferentes, mas ao mesmo tempo respeitarmos uns aos outros. Eu acho que o Luís Cabral tem sido bastante feliz nas abordagens que faz e temos estado a partilhar algumas ações, por isso estendi o convite a ele para que estivesse aqui também e para ver que não estamos sozinhos. Portanto, as ações que vocês fazem, o Estado tem a sua preocupação, mas precisamos trabalhar em conjunto. As ações da cultura não esperam, da arte não esperam. Portanto, quanto ao envolvimento, a importância do Kuduro na cultura nacional, vemos que acabou por dar possibilidades, visibilidades a muita gente, a muitas boas pessoas. Já não podem ser só vistos como os putos que fazem Kuduro, não. São empresas e indústrias que funcionam, dão emprego, dão estabilidade, dão visibilidade, inclusivamente muita notariedade naquilo que é o consumo da nossa vida artística nacional. Acho que foi o género musical que um dos que mais se identifica com Angola, e há critérios às vezes, e aí digo, depende sempre da pessoa. Ainda a educação que devíamos ter de visibilidade com relação da responsabilidade de pátria, nação, não pode estar condicionada àquilo que são os nossos agrados pessoais. Portanto, por eu cantar mais música dançável, o pessoal me chama Kizomba, mas eu faço música.
faço música e eu sinto muito feliz por ser músico, mas gosto de referir bem que a vida vale muito mais se estivermos juntos e sabemos reconhecer no outro o valor que ele tem. E essa sensibilidade só é possível quando tivermos uma educação artística naquilo que são o nosso sistema de ensino. E aqui chamamos um pouco a atenção, também eu sou professor, sinto-me competente para fazer isso, dizer que o Ministério da Educação devia integrar rapidamente, muito rapidamente, a educação artística no sistema de ensino. Não é para ser ATL, não. É para ser como matéria, porque aqui é que vamos ver o trabalho de trabalhar em equipe. Aliás, não é à toa que alguns termos relacionados com a pintura, com as artes, passaram a fazer parte da nossa vida. Por exemplo, o termo harmonia. As pessoas não sabem que o termo harmonia veio precisamente das artes. O termo belo, o termo combinar, não é? Ou misturar. Portanto, são alguns termos que fazem parte das artes e que já fazem parte da nossa linguagem comum, mas que, enquanto teoria prática, estamos um pouco distançados. Eu estou um pouco a alongar porque as pessoas não estão a falar muito. Então, eu estou a tentar argumentar um pouco mais, mas dizer que o tema não acaba por aqui. Nós estamos abertos a outros convites para falarmos um pouco sobre a necessidade da implementação daquilo que é a política cultural no país e o reconhecimento da classe artística. Temos ainda, com certeza, muito para falar, doutor Euclides. Foi uma primeira abordagem muito interessante e temos quase 30 pessoas aqui presentes. Talvez estejam a refletir sobre o que acabaram de ouvir. Também falamos muito rápido, não é? Mas é a primeira vez que recebemos aqui para os webinars do Ministério da Cultura um diretor nacional para Cultura e Artes, e eu acho que vamos falar mais vezes. Esta foi apenas uma abordagem, a primeira abordagem. Eu desafiaria o Dr. Euclides a voltar cá para talvez daqui a um mês. Ainda temos muito para falar, mas foi aqui apresentado. Não havendo questões, eu vou começar a caminhar para o fim desta apresentação. Foi aqui apresentado o Plano de Ação Política e Cultural, o PRODESI, e a carteira profissional, entre outros assuntos que ficam por falar. Eu sugeria aos nossos, e mantendo a promessa de voltarmos a trazer cá o Sr. Diretor Nacional para discutirmos mais assuntos, o Ministério da Economia deixa nas suas redes sociais presentes os webinars. Este webinar está a ser gravado e estará presente para as pessoas ouvirem novamente, tomarem as suas anotações, e com a nossa promessa de voltarmos a encontrar-nos, podemos de facto ouvir mais contributos da parte dos atores sociais que estão do outro lado da tela e que têm as suas, porque tratando-se de uma atividade profissional, têm as suas sugestões a fazer, com certeza. E nós traremos posteriormente o Dr. Euclides para falarmos mais. A comunicação é importante, como a informação também é muito importante. Sendo assim, eu desejo um bom dia para todos. Muito obrigada por terem estado presentes, muito obrigada ao nosso preletor pela presença. Obrigado. Bom dia, boa continuação, bom fim de semana prolongado. Prolongado. Então, estamos juntos. Obrigado.